A rã Golias, Coral Goliath, é um anfíbio anuro nativo da África. É conhecida por ser a maior espécie de anuro, podendo atingir até 40 centímetros de comprimento e pesar cerca de 3 kg, semelhante ao tamanho de um gato. Essa rã possui uma notável habilidade de salto, sendo capaz de saltar cerca de 3 metros de uma só vez, embora se canse rapidamente após 2 ou 3 saltos. No entanto, sua área de distribuição é limitada, abrangendo regiões dos Camarões e da Guiné Equatorial. Infelizmente, o número de rãs Golias tem diminuído devido à destruição de seu habitat natural e à coleta para o comércio de animais de estimação. Esses fatores têm contribuído para a redução de sua população. É importante tomar medidas de conservação para proteger essa espécie e garantir sua sobrevivência a longo prazo. A rã Golias, também conhecida como sapo Golias, tem sido alvo de caça excessiva para consumo humano e comércio de animais de estimação nos países em que é encontrada, Camarões e Guiné Equatorial. Infelizmente, seu habitat, que fica próximo a rios e córregos, está sendo rapidamente destruído, levando a espécie a ser classificada como ameaçada de extinção. Apesar da importância da rã Golias para o ecossistema, ela é pouco conhecida pela ciência e muitas pessoas em Camarões ainda desconhecem seu valor. Essa espécie desempenha um papel importante ao caçar insetos que podem causar danos às plantações. É crucial conscientizar a população sobre a importância da conservação da rã Golias e de seu habitat. Medidas de proteção e preservação são necessárias para garantir a sobrevivência dessa espécie e manter o equilíbrio ecológico na região. A equipe de conservação liderada por Cedric está empenhada em persuadir os caçadores a se tornarem cientistas cidadãos, registrando a localização das rãs em vez de utilizá-las como alimento. Além disso, eles estão colaborando com grupos locais para promover a criação de caracóis como uma fonte alternativa de alimento. Os esforços de conservação estão começando a apresentar resultados positivos, com a presença das rãs Golias sendo observada em novos rios da reserva do Monte Nonaco, localizada na região litorânea de Camarões. Quando Cedric Fogvan teve seu primeiro encontro com uma rã Golias, ficou impressionado com suas proporções. Ele descreve a experiência como segurar um bebê humano e relembra um resgate em que carregou uma delas. Esse encontro impactante motivou o conservacionista camaronês a iniciar um projeto dedicado a garantir o futuro dessa espécie ameaçada de extinção. Cedric comenta sobre a singularidade da espécie e seu valor cultural, afirmando que as pessoas da região se sentem abençoadas por terem algo tão especial em seu ambiente natural. Um ponto crucial para o projeto ocorreu quando um ex-caçador relatou que uma rã Golias havia sido capturada por um vizinho. Cedric conseguiu resgatar o animal e devolvê-lo ao seu habitat natural. Ele acredita firmemente que é possível preservar essa espécie para sempre e continuar se orgulhando dela. O projeto de conservação da rã Golias recebe apoio do Conservation Leadership Program, CLP, uma iniciativa da Fauna e Flora International Conservation Society. Comportamento reprodutivo e cuidado parental da rã Golias. Embora o comportamento reprodutivo dessa espécie seja amplamente desconhecido, estudos realizados por Lamotte, P. Reisal permitiram a criação de uma tabela cronológica geral do desenvolvimento larval. Normalmente, após 24 horas, a cobertura da massa de ovos fica amarelada e os ovos adquirem uma coloração acinzentada escura. Essas massas de ovos são encontradas presas ao fundo das plantas. Primeiro mês, nenhum órgão está diferenciado e apenas a região ocular apresenta pigmentação significativa, juntamente com brânquias externas transparentes. O comprimento é de 8 a 10 mm, e embora o corpo cauda pareça levemente pigmentado, o abdômen é sempre quase branco. Segundo mês, a atividade das larvas aumenta significativamente, pois elas começam a se alimentar de folhas. Além disso, desenvolvem uma pigmentação mais intensa, e o espiráculo e o tubo anal começam a ficar visíveis. A boca e os olhos também começam a funcionar. O tamanho varia de 19 a 21 mm. Conforme o mês avança, a pigmentação se intensifica com a presença de manchas quase negras, 2 fileiras de dentes se desenvolvem nos lábios superior e inferior, a alimentação aumenta consideravelmente e o tamanho atinge 24 mm. Terceiro mês, as patas posteriores começam a se formar e o comprimento das larvas é de cerca de 40 mm. Conforme o mês avança, as patas posteriores ficam maiores e as articulações, dedos se tornam mais distinguíveis. O comprimento total das larvas agora é de 45 mm.
No final do mês, as patas anteriores estão totalmente desenvolvidas, as patas posteriores crescem com dedos longos e fortes, a boca se torna uma linha arqueada, a regressão da cauda se inicia e as larvas começam a colocar a cabeça fora da água para respirar. Quarto mês, todos os exemplares do experimento atingiram o estágio final da metamorfose. A cauda foi completamente ou quase totalmente reabsorvida, a forma e a coloração dos adultos são adquiridas com uma pigmentação ligeiramente mais clara e verde, e o comprimento total é de 35 mm. O tamanho característico dessas rãs não é atingido ainda. Todo o processo de desenvolvimento larval leva aproximadamente de 85 a 95 dias para ser concluído. Longevidade. A rã Golias pode viver até 15 anos na natureza. Em cativeiro, podem viver até 21 anos. São predadas por cobras, crocodilos do Nilo, lagartos monitores do Nilo, seres humanos e outros predadores. Cuidado parental. Padrões de nidificação. Como a rã Golias não possui um saco vocal, ela não produz chamadas de acasalamento, um comportamento geralmente presente em rãs e sapos. A rã Golias constrói ninhos como locais para sua prole, como forma de cuidado parental. Existem 3 tipos principais de ninhos. O tipo 1 é composto principalmente por poças rochosas livres de detritos e folhas caídas. O tipo 2 são depressões pré-existentes nas margens dos rios. E o tipo 3 são depressões cavadas pelas rãs nas margens de cascalho dos rios. Cada tipo de ninho apresenta vantagens e desvantagens. O ninho tipo 1 é o mais fácil de construir, pois requer apenas a limpeza do substrato para criar o ninho. No entanto, esses ninhos são os menos confiáveis, pois geralmente são posicionados no leito do rio, tornando-os extremamente vulneráveis a serem arrastados pela elevação do nível da água e a entrada de predadores. Os ninhos dos tipos 2 e 3 têm menos chances de serem arrastados, mas apresentam um risco maior de secarem durante a estação seca. Portanto, os ninhos são construídos de acordo com os sinais ambientais, se é época seca ou chuvosa. Todos os tipos de ninho podem ser usados várias vezes e podem abrigar 3 coortes distintas de girinos. A construção desses ninhos também pode explicar como a rã Golias se tornou a maior rã do mundo. Escavar ninhos com mais de 1 metro de diâmetro é uma tarefa extremamente árdua. Normalmente, a rã Golias deposita seus ovos debaixo d'água, em pequenos grupos, em rochas, cascalho ou pedaços maiores de madeira. A construção dos ninhos pode ajudar a reduzir a predação, pois torna mais difícil para peixes e camarões, espécies que normalmente se alimentam dos ovos, encontrarem os ovos e impede que eles sejam arrastados pela correnteza rápida. No entanto, por outro lado, as variações nos níveis de água também podem aumentar a predação, fazer com que mais ovos sejam derramados e aumentar a mortalidade dos girinos, uma vez que estes e os ovos podem ficar presos nos ninhos. Além disso, esses ninhos permitem que as rãs Golias se tornem menos dependentes de estruturas existentes para depositar os ovos, o que pode prolongar sua temporada de reprodução e aumentar a quantidade de locais adequados para a reprodução, que são determinados pela ausência de predadores ou presença de água, já que a água é necessária para a sobrevivência das crias. O processo de construção do ninho para a prole é usado como um método para promover os benefícios reprodutivos dos machos para as fêmeas. Também serve como principal investimento parental, uma vez que, após a fêmea depositar os ovos fertilizados, não há mais investimento parental. Se você gostou de conhecer mais sobre essa espécie incrível, deixe seu like no vídeo e envie para seus amigos.